E agora, a gente trouxe no começo do jornal uma entrevista exclusiva com o ministro de Relações Institucionais do governo, ministro Alexandre Padilha. Pois é, ele veio falar sobre a repercussão do indiciamento de Bolsonaro e outras 36 pessoas no inquérito da PF de ontem sobre uma suposta trama golpista. Agora, neste momento, a gente vai ouvir o outro lado dessa história. A gente vai ouvir o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, porque é o seguinte, a gente tem que ser equilibrado aqui, deputado. Então, eu quero saber, primeiro, como é que a oposição está reagindo aos indiciamentos? E eu peço a sua avaliação como oposição, porque há grandes chances aí que no ano que vem, né, na próxima legislatura, o senhor se torne, inclusive, líder ali na Câmara dos Deputados, né, representando o PL também. Então, eu sei que o senhor tem essa representatividade, por isso, em especial, esse convite para o senhor nos falar sobre essas investigações e de que maneira, na sua avaliação, isso mobiliza a oposição. Boa tarde e obrigada. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos os assinantes da CNN. Obrigado pelo espaço democrático. É assim que se faz jornalismo nesse país, ouvindo todos os lados, e a CNN tem demonstrado esse respeito e equilíbrio, a quem agradeço a você, Débora, e toda a sua direção da CNN. Dizer que os fatos que vêm sendo comunicados, em especial pela imprensa, porque, lamentavelmente, nós estamos em um país onde um ex-presidiário, condenado em todas as instâncias, virou presidente da República, e um homem honesto, decente, como o presidente Bolsonaro, está sendo indiciado aí por alguma coisa que nem ele ainda teve acesso aos autos. Mas a imprensa fica logo sabendo antes que os próprios acusados do indiciamento. O que é temerário, não é o que nós esperamos, o devido processo legal não está sendo respeitado. É lamentável que a gente viva episódios como este no Brasil, que não contribuem em nada com a nossa democracia. É triste todos esses episódios, todos os indiciados, nenhum deles tem acesso aos autos, porque tudo corre em sigilo, o que nós entendemos que não é legal, não é constitucional, nada do que vem acontecendo. O Brasil todo sabe que o presidente Bolsonaro é um homem honrado, decente, entregou o poder no dia 31, lógico, não quis passar a faixa por questões pessoais, mas deixou o país no último dia do seu mandato, tudo aconteceu com naturalidade, ele instituiu a equipe de transição nomeada pelo vice-presidente Alckmin, que liderava essa equipe de transição. Quem dá golpe, quem tem intenção de dar golpe, jamais faria uma equipe de transição participativa como aconteceu. E é lamentável que a Polícia Federal, que é uma instituição séria neste país, se preste ao papel de ficar, inclusive, até ela mesma se contradiz. Eu nunca vi um golpe que não aconteceu, ou, no caso, assassinatos que não aconteceram, porque quem ia assassinar ia ditar. Ora, só acredita nessa história esses membros da Polícia Federal que não representam essa gloriosa instituição. Deputado, eu vou convidar para a nossa conversa a Jussara Soares, nossa analista, que também tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, deputado. Eu queria Boa tarde, saber, Sara. a partir desse indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, qual que deve ser o impacto ali na bancada bolsonarista, vou falar especificamente da Câmara? Isso deve mudar a postura, deve ter ali um engessamento, um enfrentamento mais duro com as pautas do governo Lula? Com certeza, nós, não só na Câmara, no Senado, a reação desde o indiciamento foi unânime em toda a nossa bancada, com o líder no Senado, com o líder Altineu na Câmara, e não será diferente no próximo ano, em caso de que se confirme que nós estaremos liderando a bancada do PL. Nós não vamos ficar silentes e passivamente vendo a injustiça sendo praticada contra o nosso líder maior, o presidente Bolsonaro, e, se necessário for, faremos mobilizações nacionais, ocuparemos as ruas para que essa injustiça não chegue ao objetivo dela final, que todos nós sabemos qual é: a condenação de um presidente honesto, decente, que não se curvou ao sistema e, por conta disso, hoje paga um preço muito alto por isso. Nós não vamos ficar silentes, e a política vai reagir como ela, no campo democrático, no campo das manifestações públicas, se necessária.
Nós, depois do 8 de janeiro, que foi um evento isolado, que não teve liderança política, nós já fizemos 3 grandes manifestações, 2 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. E se houver necessidade, se continuar essa sanha de perseguição contra aqueles que somos conservadores de direita, nós, em breve, vamos ocupar todas as ruas do Brasil para mostrar que o Brasil ainda continua do lado do verde e amarelo, dos valores conservadores e cristãos, que é o que o nosso partido defende. Deputado, interessante o senhor falar, usou essa frase, né? Não vamos ficar silentes. Eu gostaria de entender se, com o fato específico do indiciamento, se já começa uma movimentação para chamamento, para manifestações de rua, enfim, a gente sabe como é que a bancada, né, e a oposição pode reagir no Congresso, mas falando sobre manifestações populares. Os senhores já estão conversando sobre isso, sobre manifestações públicas, passeatas, enfim, mobilizações na rua? Sim, já começamos alguns diálogos nos grupos de WhatsApp, individualmente por contatos telefônicos com alguns colegas do nosso partido, e nós vamos, na semana que vem, fazer uma reunião. Lógico, isso foi feito já depois que nós estávamos voltando aos nossos estados. Esta semana teve o feriado da quarta-feira, que alijou ali um pouco o processo legislativo, mas na terça-feira já estamos marcando a reunião de toda a oposição para vermos ações a ser feitas, e podem ter certeza, os patriotas de todo o Brasil, que estão, às vezes, alguns deles assustados com toda essa reação contrária, nós que estamos na política não vamos nos curvar aos caprichos de alguns, em especial daqueles que são nossos oponentes. A política se faz com respeito, mas com luta. E não faltará em nenhum de nós, os parlamentares da direita, conservadores, o espírito de luta. Luta pela verdade, luta para aqueles que estão inocentes possam, por exemplo, o projeto da anistia que está na Câmara dos Deputados, a gente possa dar celeridade e tramitar para que pessoas que não tiveram suas penas individualizadas, seus processos individualizados, e suas penas foram exageradas, que a gente possa rever e recolocar tudo isso no devido eixo e lutar por outros inocentes que agora estão sendo indiciados, inclusive em qualquer Estado democrático de direito que se indicia um líder religioso, como foi envolvido até um padre nessa história, a reação deve ser à altura dos fatos. É inadmissível que pessoas sejam indiciadas, processadas e condenadas como o que estamos vendo no Brasil. Jussara. Deputado, os fatos que foram apurados pela Polícia Federal são bastante graves. Se trata ali, segundo a Polícia Federal, de um plano para executar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Isso é muito grave. E ainda tem o fato de esse plano ter sido gestado, segundo a investigação, em uma reunião na casa do general Braga Neto, que foi vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro em 2022. Eu lhe pergunto, é possível que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tenha conhecimento de situações como essa que apontam a Polícia Federal, já que tinha uma pessoa tão próxima a ele envolvida nessas discussões, ainda segundo a investigação? Jussara, primeiro a gente tem que se ater ao que é um indiciamento. Indiciamento há indícios de, não é comprovação final, não há veredito final, não há julgamento final. Logo, esses indiciamentos são, com toda a sinceridade e respeito que eu tenho à gloriosa Polícia Federal do nosso país, que relevantes serviços prestaram, mas eles precisam argumentar melhor. Me desculpe esses indiciamentos, dizer que este plano de assassinato de 3 figuras da política nacional não aconteceu porque faltou um táxi. Honestamente, só acredita nessa história quem quiser, porque ninguém que vai assassinar alguém faz plano para ir de táxi, até porque isso geraria provas contra o próprio assassino. A Polícia Federal está tentando rebuscar uma narrativa. Isso já foi dito, inclusive, pelo presidente Lula. O presidente Lula, palavras deles textuais: Bolsonaro não voltará em 2026, nós só precisamos ter uma narrativa correta. Isso faz parte desse plano. Não é à toa que no dia que aquele senhor se
estourou fogos de artifício na porta do STF na semana passada, estavam reunidos o diretor da Polícia Federal no Palácio Alvorada com o presidente Lula, mais ministro Alexandre de Moraes, mais ministro Anin e outros ali, configurando o que viria nos dias a seguintes. Tanto é que esse pedido de indiciamento começa no dia a posterior a esta reunião. Ou seja, as coisas estão claras. Hoje em dia não se consegue mais fazer como antigamente. Vocês da imprensa têm prestado um relevante serviço comunicando essas agendas escusas, agendas que não são públicas, o que deveria envergonhar um presidente da República e aqueles que fizeram parte dessa agenda, porque não é assim que homens públicos devem se comportar. Homens públicos devem se comportar com a sua vida um livro aberto. Não é o que acontece com o desgoverno do presidente atual e nem com esses ministros que participam junto com o diretor da Polícia Federal de verdadeiras narrativas. É inacreditável que alguém no Brasil possa acreditar que alguém vai assassinar outro de táxi como está nesse relatório da Polícia Federal. Só falando especificamente sobre essa agenda, né, que foi coincidente mesmo, no momento em que houve o ataque à bomba aqui em Brasília, o presidente Lula estava recebendo no Palácio da Alvorada naquela noite as autoridades que o senhor citou, mas existe uma avaliação, uma informação do que eles estavam, por que eles estavam reunidos, deputado? Bom, é o que o Brasil gostaria de saber. Primeiro, é inadmissível, no meu ponto de vista, que um presidente da República faça agenda secreta. Ora, essa esquerdalha criticou tanto um famoso orçamento secreto, que nunca existiu, diga-se de passagem. O orçamento nunca é secreto porque dinheiro público não é secreto. Ele sai de algum lugar e vai para outro. É só seguir o rastro que vai saber. O que existia lá era a omissão dos nomes dos parlamentares que indicavam. Nunca existiu orçamento secreto durante o governo Bolsonaro. Mas inventaram essa história e agora nós estamos vendo publicamente agendas secretas. Isso é uma vergonha, isso é antirrepublicano. Eu espero que o presidente Lula pare de uma vez por todas de fazer agendas secretas, omissas, com diretor da Polícia Federal, ministros do STF. Isso não é bonito para a República Federativa do Brasil, isso é antidemocrático e que todas as agendas do presidente da República, pelo bem do país, sejam públicas, sem nenhuma delas terem escusas. E se ele não fez questão de publicar, fez uma agenda secreta, dificilmente nós saberemos o que foi tratado nessa reunião, porque eu tenho convicção que se não publicaram, alguma coisa tinha a esconder. Jussara, dá tempo de você fazer mais uma pergunta? E se o deputado for rápido, de eu fazer mais uma pergunta também. Vamos lá. Olha, deputado, importante a gente dizer que você está falando que era uma reunião secreta, mas isso foi noticiado, inclusive, no dia. Então, assim, se sabia que estava tendo essa reunião. Então, só para pontuar isso aqui, não era que uma coisa que estava descoberta. Havia a informação, sim, de que havia no Palácio do Alvorada uma reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal e também com a participação do diretor da Polícia Federal, Andrei. Mas eu gostaria de trazer uma outra informação aqui e questionar o senhor. Entre os 37 indiciados está o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Como esse indiciamento cai também para o próprio partido e como isso pode, inclusive, atrapalhar os rumos do partido, se terá algum impacto direto? Como é que o senhor vê isso? O PL é um partido resiliente. Quanto mais bater, quanto mais perseguir, nós vamos crescer ainda mais. Foi assim na eleição municipal. Se continuarem perseguindo em 2026, nós teremos, como já somos, a maior bancada na Câmara, a maior bancada teremos no Senado a partir de 2026, porque a perseguição gera isso. O povo brasileiro, que é quem decide os desígnios desse país, ele está vendo o que está acontecendo. É inadmissível, em qualquer país democrático do mundo, perseguição a presidentes partidários. O presidente Valdemar Costa Neto é um homem da política há muitos anos. Aliás, agora, depois da chegada do presidente Bolsonaro, é que o partido está dando essa guinada à direita. Ele sempre foi um presidente partido do centro. É vergonhoso ver essa perseguição tamanha a todos aqueles que estão se identificando, inclusive. Eu diria que o presidente Valdemar Costa Neto, ele ainda não é o homem da direita conservador. Ele está se tornando um homem que veio da política com trajetória que superou muitas dificuldades na vida e agora vem sofrendo mais essa perseguição. Em qualquer país que você for democrático no mundo e dizer que um presidente
do partido, do maior partido de oposição, está sendo indiciado, esse país começa a ser colocado a sua credibilidade jurídica em xeque. E é o que está acontecendo com o Brasil mundo afora. Com relação ao episódio da semana passada, eu só fui noticiado a posterior, até porque eu estava presidindo a sessão da Câmara, de que isso não teria sido anunciado antes. Mas você está dizendo que foi anunciado antes, eu até fico feliz em saber que foi noticiado antes. Entretanto, continuo insistindo, a agenda presidencial ela tem que ser oficial. Ao que me consta, essa agenda não constou como agenda oficial e tudo que é extraoficial, para mim, geram dúvidas e é antirrepublicano. Por isso, eu continuo fazendo a crítica ao presidente Lula a essas agendas escusas, sem publicação prévia a todo o país do que estava acontecendo. Para mim, o que só foi descoberto, o que eu sabia, estou tendo uma nova informação agora, que só foi descoberto porque aconteceu o episódio e a imprensa quis saber onde estavam, né, o Alexandre Moraes, o diretor da PF e o presidente Lula, e aí teria descoberto a posterior. Mas você tem informação e eu respeito a sua informação. Deputado, muito rapidamente, para a gente encerrar, eu gostaria de saber, o terceiro indiciamento de Jair Bolsonaro tira votos de Jair Bolsonaro? Com muita honestidade, eu só vou poder te responder essa pergunta em 2026, porque eu não acredito que até agora, por todos esses indiciamentos que não têm consistência jurídica nenhuma, não se sustentarão. O presidente Bolsonaro, até 2026, vai se tornar novamente elegível e só as urnas poderão dar a nós, Débora, essa resposta. O meu sentimento político, por onde eu ando, por onde eu escuto, nas redes sociais que eu sempre estou acompanhando, é de que a cada perseguição, a cada novo indiciamento, a sensação daqueles que acreditamos e vemos que até agora não tem uma acusação de dinheiro falso, começaram falando de joias, a Polícia Federal dizia que era um valor, depois o valor diminuiu. Começaram falando aí o outro indiciamento e afastamento porque não pode ser candidato, porque fez reunião com embaixadores, o que é atribuição presidencial. Até agora não tem um escândalo de corrupção, um dinheiro ilícito, e isso acaba ficando muito claro que o presidente Bolsonaro e quem é conservador, quem é de direita nesse país está sendo perseguido. Isso, para mim, aumenta cada vez mais a força eleitoral do presidente Bolsonaro e de todos nós que acreditamos nele. Deputado, o papo está muito bom, a gente vai ter que encerrar, porque daí a gente está dando exatamente o mesmo tempo que o ministro Alexandre Padilha teve, o mesmo tempo para o senhor. Quero te agradecer mais uma vez, deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, pela gentileza de nos conceder essa entrevista. Um excelente trabalho para o senhor, deputado. Parabéns, obrigado e obrigado pelo espaço democrático. Parabéns a CNN e a todos vocês do 360.